Nativo americano conta a história dos gigantes Anunnaki, Nefilim em Nevada. Os nativos americanos conhecem muitas histórias com uma visão ligeiramente diferente do passado que a do homem moderno. Exemplo de astros, estrelas e escudos voadores que têm aparecido constantemente para seus ancestrais ao longo de sua história, e também sobre uma raça extinta de humanoides gigantes com capacidade que excedem em muito a dos homens atuais. Esses gigantes são descritos como corajosos e selvagens e com interesse cruel por qualquer pessoa que interfira em seus assuntos. Os nativos pele vermelha norte-americano contam a história dos implacáveis gigantes ruivos de Nevada. Graças a uma antiga lenda local, juntamente com vários achados arqueológicos em disputa, a hipótese de uma raça de gigantes ruivos canibais que antes habitavam a América do Norte foi apresentado pelos nativos norte-americanos. Paiuite são uma tribo que fez da região de Nevada sua casa por milhares de anos. Esses nativos falam de uma raça lendária de gigantes ruivos conhecido como CTK. Os antepassados dos Paiuites recordaram-dos como gigantes canibais brutais e inóspitos. Dos dialetos Paiuite, o ICTK se traduz como comedores de tule, a partir das jangadas feitas com a planta de corda de tute, que uma vez ajudou esses gigantes a atravessar o oceano e se estabelecer nas Américas. Esse mito não é apenas um conto folclórico, mas é ouvido em todas as Américas, indicando que poderia ser relatos fragmentados de um eventual real de eras muito remotas. Mas não só os nativos sabem sobre esses gigantes conquistadores espanhóis. Também haviam encontrado humanoides gigantes durante suas excursões na América do Sul. De fato, alguns dos estudiosos que participaram dessas batalhas documentaram-se de perto, incluindo suas supostas origens. O conquistador espanhol do século XVI, Pedro Cieza de León, relembra em seu relato Crônicas del Peru sobre o antigo conto popular peruano, descrevendo como os gigantes sul-americanos se tornaram. Nele, os autores narram como eles vinham através de jangadas de junco à madeira de grandes barcos. Alguns dos homens eram tão altos que de joelho para baixo eram tão grandes quanto o comprimento de um homem comum ao bom tamanho. Talvez a CTK e os gigantes peruanos tenham abandonado suas terras devido a um cataclismo impiedoso que provocou a fuga em massa de suas origens e assim se refugiaram do recém-descoberto continente americano. Após sua chegada, o gigante CTK comportou-se de forma agressiva e logo travou guerra contra os Paiuite e o resto das tribos das proximidades. Depois de anos de luta e numerosas baixas em ambos os lados da cerca, os nativos decidiram acabar com essa ameaça gigantesca unindo-se sob uma única bandeira. Não demorou muito até que os gigantes ruivos fossem aleijados e forçados a sair de suas casas. Os gigantes recuaram para dentro de uma caverna, mas foram perseguidos pelos nativos e com um desejo de vingar seus irmãos caídos, os peles vermelhas, montaram um fogo considerável que os tinha queimado e intoxicado. Aqueles que se aventuraram para fora da caverna para tentar escapar do ataque foram recebidos com retribuição até o último. A entrada para a caverna foi então fechada para encerrar o capítulo sangrento da história e permaneceu na obscuridade até 1886, quando a lenda dos Paiuite chegou aos ouvidos de um engenheiro de minas conhecido como John T. Reid. Desde que o homem estava prospectando minas perto de Lovelock, Nevada, ele decidiu dar uma olhada ao redor para ver se as histórias que ele ouviu dos índios tinham algumas verdades para eles. Após sua inspeção, Reid encontrou uma caverna combinando com a descrição e ele foi incapaz de começar a cavar por conta própria. Então ele pediu ajuda das comunidades próximas e a caverna de Lovelock logo ficou em foco. A princípio, o rendimento consistia apenas em guano, fezes de animais decompostos em várias décadas 1911, depois que David Pugh e James Hart haviam financiado uma operação de mineração para extrair um precioso fertilizante. Vários artefatos começaram a surgir durante a escavação. Uma expedição oficial
liderado pela Universidade da Califórnia, tinha seguido no ano seguinte e outra em 1924. Relatórios relataram milhares de artefatos sendo recuperados, a maioria deles tendo uma natureza peculiar. Provavelmente o achado mais incomum, mas ainda assim esperado, consistiu dos corpos mumificados de humanoides gigantes com pigmentação ruiva. Estende-se entre 8 e 10 pés, 2,40 a 3 metros de altura. Os restos bem preservados foram apelidados de os gigantes Lovelock. Crânio de mandíbula de gigante encontrado dentro da caverna Lovelock. Para comparação, ver tamanho da mandíbula em branco de um homem normal. A descoberta em comum não foi confirmada oficialmente, mas alguns elementos descobertos no site consolidam essa ideia. Entre os artefatos, havia um par de pantufas gastas de 15 polegadas, 37,5 centímetros de comprimento, junto com vários outros itens grandes que estão agora descansando dentro de armazéns e coleções particulares. Dentro da caverna de Lovelock há uma imensa impressão de mão incrustada em uma rocha, provando que esta descoberta intrigante poderia ser, de fato, o cemitério CTK, a última raça ruiva de gigantes da América e os restos dos inimigos derrotados dos Paiuites. A época, no entanto, mostrou que essa raça de gigantes não foi inteiramente exterminada, como havia mostrado outro achado arqueológico intrigante. Um artigo publicado no Nevada Review Miner de 1931 descreve como 2 restos de esqueletos gigantes distintos foram retirados de um leito de lago seco nas proximidades de Lovelock, Nevada. As exibições mumificadas mediram 8,5 e 10 pés de altura, respectivamente. A técnica usada em mumificação lembrou os métodos usados pelos antigos egípcios. Provavelmente o achado mais intrigante foram as amostras de cabelo vermelho recuperado de ambos os locais. O fator de ligação dessa equação, primeiros pensamentos sobre a origem do cabelo avermelhado elucidam na interação ambiental que poderia ter atingido as amostras de cabelo, mas as chances para tal cenário parecem pequenas. Por outro lado, as múmias desenterradas confirmam a lenda. Paiuit do CTK, o parente dos gigantes ruivos das Américas, gigantes. Nepilins Anunnaki, aparentemente em êxtase e com cerca de 12 mil anos, encontra-se em estasis chambers em cavernas da montanha do Irã. Os defensores da história alternativa referem esses humanoides gigantes e piedosos como ninguém menos que os Nefilis, descendentes dos filhos de Deus e filhos dos homens. É um desafio confirmar essa afirmação fabulosa, já que aqueles que conheceram a localização exata dos sites têm seus lábios bem fechados, mas se há alguma verdade nessa história, isso pode ser revelado nos anos seguintes. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho de gigante. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6.